Fala galera, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui agora para falar a respeito da depressão. Vamos falar de depressão então? Simbora para o nosso vídeo, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e partiu o vídeo em nome de Jesus. É um problema cada vez mais crônico no nosso meio. Então é necessário entender que esse problema crônico ele tem afetado muita gente aqui mesmo em território nacional. 11 milhões de brasileiros sofrem com a depressão. Depressão que muitas vezes é antessala para o próprio suicídio. A pessoa desiste de viver, não tem mais motivação para nada e acaba que se matando em busca do seu fim de sofrimento. Mas não é assim que acontece. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas eu quero que você entenda que também no Japão, onde eles têm as tecnologias mais avançadas, as mentes mais brilhantes, eles também consideram como sendo algo honrado você se suicidar. Por quê? Porque lá é assim, os caras ficam desempregados, os caras têm crise financeira, os caras enfrentam uma situação, não conseguem lidar com a pressão, o que esses caras fazem? Eles se matam. Então esse é um problema crônico que tende a atingir cada vez mais jovens, adolescentes, estudantes. Então é por isso que é bom a gente ficar ligadinho nesse assunto. Vale ressaltar, galera, que a depressão é um problema emocional, isso mesmo. Então aqui cai por terra toda a linha de raciocínio que nos levava a crer que a depressão era um problema espiritual. A depressão é um problema que age no emocional do homem, da mulher, independente de raça, cor, religião, ela vem para todo mundo. Basta ver como as pessoas lidam com isso. Mas a depressão, sendo uma doença emocional, ela pode sim afetar o espiritual, mas isso não significa que é um problema espiritual e que há algo de errado com essa pessoa e que esse algo de errado que há com ela é fruto do pecado. Então você pode entender isso através da palavra que já eu vou mostrar aqui para vocês. Além disso também, eu queria te dar um dado aqui muito importante a respeito de nós cristãos. Nós temos um problema de endemonizar tudo, então tudo é demônio para a gente. Fazendo assim você está agindo como um religioso. Porque aí nós precisamos entender que a depressão, como eu disse agora, ela não escolhe raça, cor, religião, não tem faixa etária, gente. Pessoas sofrem sim problemas, lidam sim com situações horríveis, sofrem traumas e às vezes não sabem administrar isso. Quando questionado por um cego de nascença a respeito da pergunta dos discípulos, o Senhor Jesus disse: ele não pecou, nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu nele para que se manifestem as obras de Deus. Então nós vivemos em um mundo onde somos pressionados, onde somos muitas vezes oprimidos. Então você tem que ficar ligado nisso, não endemonize tudo, é do diabo, ele fez determinada coisa, eu estou na corda bamba. Isso pode sim afetar o espiritual, mas é uma doença que se sucede no emocional do homem, emocional. Se é carne, se é homem, se é humano, você tem sentimentos, você sofre, no mundo tereis aflições e muitas vezes nós não sabemos lidar com isso. Pessoal, 1 e 1 são 2 ainda, entendeu? Então nós precisamos ter uma fé racional, uma fé inteligente, é isso que está faltando para a gente. Eu vou mostrar para vocês à luz da palavra aqui, que um homem, um grande homem de Deus, não era qualquer homem não, ele também passou pela depressão, não estava conseguindo lidar com esse tipo de situação, mas com a graça de Deus, com o poder do Senhor, que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, ele driblou essa resistência, essa falta de motivação e voltou à vida para a glória de Deus. Então se liga aí nesse recado aí, que eu tenho aqui à luz da palavra, no nome de Jesus. 1 Reis aqui, pessoal, nós vamos falar a respeito de Elias. Então 1 Reis capítulo número 19, ele diz aqui, versículo 3, que Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Olha só, uma pessoa desesperada. Ele recebeu então um telegrama ali da Jezabel. Então aquela foi a má notícia. Jezabel disse o seguinte para ele: que os deuses me façam outro tanto, ainda pior, se amanhã a essa hora eu não matar você. O cara ficou apavorado, fugiu, ele mudou todo o seu comportamento, se mostrou uma pessoa desesperada, não sei para que aquilo, ele não soube lidar com aquela pressão, então ele correu para uma caverna. Ali na caverna, então ele estava disposto a entregar tudo, até que disse a Deus: Senhor, basta, eu não sou melhor do que os meus pais, eu quero morrer.
então ele queria desistir da vida. Então aqui nós podemos ver alguns sinais de pessoas que entram em depressão, que caracterizam uma pessoa que está agora se envolvendo nesse território perigoso. Eu queria falar com você sobre algumas dessas características. Primeiro ponto, galera, Elias fugiu para salvar a vida. Olha só, ele estava desesperado. Mas há pouco tempo, o que ele tinha feito? Ele tinha feito cair fogo do céu, segundo a oração que fez a Deus. Então ele era um homem de Deus, cheio do poder de Deus. Mas isso não significa que ele não iria passar por situações adversas. Então você tem que aprender a lidar com isso. Espera aí, eu sou filho de Deus, mas também não sou blindado 24 horas por dia a ponto de não sofrer nenhuma aflição. Pelo contrário, não tereis aflições. Ele queria salvar a vida, mas quem guarda as nossas vidas é o próprio Deus. Quando você toma essa responsabilidade, então você não precisa de Deus. Então esse não é um bom caminho. Segundo, o que ele fez? Ele disse: Senhor, já basta, tira a minha vida. É uma pessoa que desistiu de viver, não tem motivação nenhuma, é uma pessoa que não quer mais nada nessa vida, que não tem mais propósito. Então para ela o que resolve é a morte. E é isso que leva muitas pessoas não só a terem depressão, como também a se entregarem ao suicídio, né? Além disso também, Elias havia entrado dentro de uma caverna. Gente, é o típico caso do depressivo. O que acontece com essa pessoa depressiva? Ela se infiltra no seu quarto, ela fica ali, ela não quer comunhão com ninguém, ela não quer relacionamento, ela não se expõe socialmente, ela se afasta de tudo e de todos, vira um homem das cavernas. Isso é algo muito sério. Então ele pediu: Senhor, me mata. Então, gente, orar sem entendimento é um bicho. Então nós precisamos ter cuidado, né? Deus, porém, na sua infinita misericórdia, enviou um anjo, qual era a figura do próprio Senhor Jesus, ali no Velho Testamento. Então disse o seguinte para Elias: Elias, você não vai morrer, não é hoje seu dia, ainda há muitos dias descritos no livro da vida, desde o ventre eu te escolhi. Então, cara, o jogo só acaba quando eu digo que acabou. Falou? Ninguém vai adiantar nada aqui. Levanta-te, come e bebe, porque muito longo será o seu caminho. Gente, acredite, com o Espírito Santo de Deus, somente com o Espírito Santo de Deus, você vai conseguir driblar essa resistência, vencer a depressão. Eu, por exemplo, já conheci muitos homens e mulheres de Deus que enfrentaram a depressão. E olha só, não havia nada de errado com eles, senão experiências traumáticas que eles não conseguiram superar num primeiro momento. Mas aí no segundo momento, Deus se manifestou, se revelou e a vida deles foi transformada. Você que está passando por depressão, saiba que esse não é o ponto final, não é o fim da sua vida, não é o fim de um ciclo. E outra, se matar também não vai resolver. Você está querendo acabar com o seu sofrimento, vem até Jesus, né? Se matar não é o fim do sofrimento, é só o começo dele, né? Então, se você quer uma transformação, sair dessa zona do zero à esquerda, da baixa autoestima, dessa vida sem graça, vem até Jesus. Ele com certeza tem uma cura, um diagnóstico para a sua vida, em nome de Jesus. Que eu ia perguntar, né? Mas aí coloca o seu dedo para funcionar, deixa o seu like aqui, compartilha com toda a galera, marca aquela pessoa. Carlos, eu não tenho depressão, mas marca aquela pessoa que está passando por isso. Com certeza esse vídeo vai ser um fôlego de vida para ela e você vai ver Deus operando ali maravilhas. Se inscreve no nosso canal, fique atento ao próximo vídeo, ativa o sininho e a gente espera você aqui com todo o coração. Deus abençoe, seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus.